Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maite Barcelos e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje para a gente bater aqui mais um papo, uma conversa informal sobre o caminho para superar a carência afetiva, como superar a carência afetiva e na verdade é uma jornada, né? É um caminho, mas que é para a vida toda. É um autoconhecimento. Às vezes a gente vai estar bem, às vezes algum acontecimento pode nos é, trazer, né, voltar essa memória ali da ferida emocional e fazer com que nós ficamos assim um pouquinho mais carentes, né? Mas vai depender muito também da, da maneira como eu enxergo a vida, da minha personalidade, do meu amor próprio em dia. Mas geralmente a carência afetiva é um estado emocional, não é um sentimento, por isso é um estado emocional que oscila e acomete todos nós seres humanos, porque somos seres sociáveis e precisamos, né, somos interdependentes, nós precisamos do convívio, nós crescemos, evoluímos convivendo com outros seres humanos, somos o reflexos de, da nossa convivência, das pessoas, somos esse espelho refletindo. Nós somos a união, ela realmente faz a força. E a gente aprende com o convívio, nos ajudamos, né? Quantas vezes a gente vê que as pessoas que passam a ajudar os outros, elas superam, começam a prosperar na vida, e prosperar em todos os sentidos, financeiro, saúde, saúde física, saúde mental, emocional, é, a saúde familiar, dos relacionamentos, temos a chance de termos relacionamentos mais saudáveis, mas é tudo com equilíbrio. Não adianta também eu querer ajudar todo mundo se eu não me ajudo. Isso também é uma fuga de si mesmo, é fugir dos próprios problemas. Mas é exatamente isso. A união faz a força. Nós precisamos do convívio, da interação, uns com os outros, a interação com a natureza, com outros seres vivos, de outras espécies, ter quem gosta, né, quem tem a afinidade e vá cuidar, ter os animais de estimação, os pets que são família, que fazem parte da família, são membros da família, nos ensinam muito, são capazes de nos dar um amor incondicional. Quem convive, quem tem sabe do que eu estou falando. Claro, sem exageros, tem que respeitar a individualidade do animal, deixar ele ser o prazer de quem ele nasceu para ser, né? Se você tem cachorro, você sabe que o cachorro gosta de andar na lama, né? Se jogar na lama, fazer bagunça, ter o contato com a terra, viver na natureza. Isso é necessário, eles precisam, eles vão latir, é normal, né? Isso faz parte. Mas enfim, é respeitar a natureza do ser, assim como nós precisamos respeitar a nossa natureza humana, a natureza de ter o convívio social com outros seres humanos, trocar emoções, trocar ideias, conversar, se relacionar, fazer parte de um grupo, de algo que a gente goste, ter a nossa individualidade, ficar sozinho, se entender, buscar ajuda, ajudar, trabalhar o lado espiritual. Eu trabalho muito com a parte da terapia de transcender, que está relacionada ao lado espiritual. Tem bastante ensinamentos do Jung, a parte da aromaterapia, que é a psicoaromaterapia, que é o que eu estou voltada, utilizar os aromas como forma de conexão, trabalhar o subconsciente, porque o nosso subconsciente, que é o nosso inconsciente, ele rege a nossa vida, onde estão armazenadas todas as nossas memórias. É como a gente enxerga a vida, todas as nossas memórias, é o nosso programa, é ele que vai fazer com que a gente viva e tenha as nossas escolhas. E para superar a carência afetiva, a gente precisa de autoconhecimento. Não tem como eu resolver um problema
se eu não sei se ele existe, eu não sei a origem, de onde ele está. Todos nós temos traumas infantis. Tem pessoas que vão passar por situações terríveis, situações criminosas ao longo da sua infância. Base familiar despedaçada, sem estrutura nenhuma familiar, negligência severa, abandono, rejeição. Então essas pessoas, elas já vão para uma outra forma de enxergar a vida, uma forma dura e muito cruel. Mas nós observamos pessoas que passam por coisas terríveis na infância e se tornam pessoas muito fortes na fase adulta, porque buscam como superar e não se colocam numa situação de vítima, indefesa, inocente, que não tem como viver, que vai ficar eternamente naquela posição de coitadinho, né? E, na verdade, os acontecimentos vêm justamente para fazer com que a gente evolua e aprenda a lidar com a vida, porque a ingenuidade, ela traz um problema muito grande para a gente. Ela faz com que, não é uma virtude, a gente se torna adultos infantis. Eu já fiz um vídeo tem aqui os perigos da ingenuidade. Nós nos tornamos pessoas vulneráveis e altamente manipuláveis. E pessoas perfeitas para sofrerem diversos tipos de golpe na vida. Então, até coloquei que dentro da Bíblia, a ingenuidade não é uma virtude, muito pelo contrário, nos deixa pessoas abobalhadas. Mas eu quero falar aqui, né, do caminho para superar, e o caminho para superar a carência afetiva é o autoconhecimento, não tem outro. E o autoconhecimento é para a vida toda. Tem que ter coragem para se conhecer e lidar com as próprias dores. E existe uma infinidade de pessoas que estão ajudando, falando sobre a saúde mental. Nunca se teve tão em alta a saúde mental. Nós temos vários criadores de conteúdos e pessoas sérias, pessoas que são profissionais da área, falando e dando conselhos e direcionamentos sobre como superar isso. Eu gosto muito do Consciência Sistêmica, que é o Dr. Fernando Freitas, a Luísa Freitas e a Carla Queiroz. Eles têm o IBRACS, que é o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Tem muitos conteúdos gratuitos aí na internet, tem cursos pagos, tem também eles utilizam a constelação familiar como uma ferramenta. E a constelação familiar, ela é excelente, mas ela é uma ferramenta e ela tem que ser usada com discernimento, como tudo na nossa vida tem que ser utilizado com discernimento e bom senso. Não é a cura milagrosa, é um processo. Tem o William Sanches, que é maravilhoso, que ele traz um trabalho muito bom, ele é psicólogo. Também lá no Consciência Sistêmica eles usam os traços de caráter, trabalha psicossomática, que é como o nosso corpo ele vai se adequando à maneira através também das nossas crenças, dos nossos problemas emocionais. Tem várias pessoas que falam sobre a psicossomática. A gente tem a linguagem do corpo, que é com a Cristina Cairo. Tem o Gaspareto também, com Val Capelli, que eles trazem. Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome. Como é que eles falam sobre essa parte da psicossomática. O Gaspareto e o Val Capelli, eles trazem a metafísica da saúde, que também parte dos mesmos princípios, e a gente precisa ir lendo e identificando aquilo que a gente sente dentro da gente através do nosso padrão emocional, de como a gente lida com a vida, como a gente reage à vida. Por exemplo, a pessoa que engorda muito, ela está se protegendo, ela está buscando proteger aquela criança ferida ali dentro dela. Já reparou como várias vezes a gente tem processos na vida que a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar, e dependendo, a gente
vai ter ali uma dor de barriga ou uma prisão de ventre, uma dor na coluna muito forte, dor de cabeça, enxaqueca. Ficar gripado, doente, é uma maneira de fazer com que a gente pare para refletir, já que a gente não parou por nós mesmos, pela própria consciência, o corpo vai para a gente. Um acidente, um acidente de carro, alguma coisa, um acidente de quebrar, de se machucar, também é uma forma da gente parar e olhar para a vida e ver a direção. Isso tudo são mensagens da vida. Por exemplo, dentro do consciência sistêmica de todas essas pessoas e trabalhos, essas linhagens de pensamento sobre a psicossomática, eles não veem a doença como uma inimiga, e sim como uma mensageira. Tem também o pessoal do canal Luz da Serra, que aí tem o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido, que também trabalham muito essa parte da nossa mente, da espiritualidade, tudo em conjunto, não é uma separação, é um conjunto. Então, eles trabalham o autoconhecimento. E sem o autoconhecimento, não tem como você superar a carência afetiva. Você pode, tem várias formas, tem a terapia tradicional, e utilizar dentro das terapias, você buscar as formas que você se sentir e se conectar. Vai depender da individualidade de cada um. Então, se sinta livre para buscar ajuda. Fortalecer e desenvolver o amor próprio, a autoestima, o autorrespeito, a aceitação de si mesmo e melhorar aquilo que precisa. O amor próprio é o primeiro. Se eu não me amo, como que eu vou me ajudar? Como que eu vou amar alguém? Como é que eu vou me respeitar, cuidar de mim, me apoiar, me acolher, ser a minha primeira amiga, a minha própria amiga, ser a minha melhor amiga? Porque a carência afetiva é justamente buscar no outro. E a carência afetiva, ela cria dependência emocional. E a dependência emocional, o próprio nome já explica. Eu dependo do outro para viver, para fazer por mim. E não é isso, nós somos interdependentes e não dependentes um do outro. Somos dependentes quando nascemos, somos crianças, aí sim. Até uma certa fase da nossa vida, somos dependentes dos nossos pais ou de quem é responsável pela gente. Mas depois não, nós somos responsáveis por nós mesmos, nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa felicidade. Ninguém pode me fazer feliz se eu não me fizer primeiro, se eu não for ali a minha própria companhia, se eu não trabalhar a minha autoimagem, né, a minha opinião sobre mim. O que é isso, né? A autoestima é exatamente isso. É como eu me vejo. Qual é a minha opinião sobre mim mesma? Como eu me enxergo, né? O que eu posso melhorar? Ter uma visão realista, mas positiva. Não me detonar, não me colocar para baixo. Porque se colocar para baixo, ter o complexo de inferioridade não vai me ajudar. Buscar me suprir, me conhecer vai fazer com que eu veja o que eu gosto, o que eu não gosto. E colocar os limites, aprender a colocar os limites, vai me dar a possibilidade de ter relacionamentos saudáveis, porque uma pessoa que tem carência afetiva, ela é incapaz de ter relacionamentos saudáveis, e todos os tipos de relacionamentos saudáveis, porque ela vai se colocar como subserviente e o outro vai pisar em cima dela, você vai se colocar como um tapete. Já que eu dependo do outro para existir, eu tenho que fazer tudo o que o outro quer e gosta, porque senão eu vou perder aquela pessoa. O medo da rejeição é muito grande e do abandono. Então, é você investir mesmo no autoconhecimento, se valorizar, né? Então, autovalorização, autoconsideração, aprender a valorizar quem você é e reconhecer as suas qualidades e melhorar aquilo que você acha que precisa, ou até mesmo que você reconhece que só prejudica você mesmo. Valorizar a saúde mental, física e espiritual. Cultivar o carinho intenso por si mesmo, né?
se sentir importante para você em primeiro lugar, ativar o seu merecimento. Eu mereço ser feliz, sim, eu mereço ter uma vida melhor. O que eu posso fazer para melhorar a mim mesma e poder ajudar outras pessoas? Eu só posso ajudar se eu me ajudar primeiro. E deixando de ser um parasita, porque uma pessoa com carência afetiva muito forte, que ela vive nesse estado emocional, pessoas muito carentes emocionalmente, só você vê, elas grudam no outro, elas não conseguem decidir a própria vida, elas não conseguem escolher o que elas querem, elas andam com aquela ferida emocional para cima e para baixo, e isso é muito perigoso. Eu até coloquei no outro vídeo o que leva, né? A gente se coloca perfeito para essas pessoas que estão dispostas a dar o golpe, que são criminosos, são os profissionais criminosos que estão por aí, e as redes sociais, elas abriram, as redes sociais são excelentes, mas elas também guardam, escondem esse perigo. E a vida é assim, a vida tem esses dois lados, a vida tem o lado dela muito bom, maravilhoso, mas a vida tem um lado extremamente perigoso. Você não vai andar na rua numa região perigosa às 3 horas da manhã, cantando e dançando, querendo abraçar todo mundo que aparece. Não, isso é não ter o discernimento. E o discernimento faz com que a gente se autopreserve. Então, a pessoa que tem a carência afetiva, ela não vai ter essa autopreservação. Ela vai se colocar ali dependente do outro, a mercê do que o outro vai decidir sobre ela, sobre a vida dela. É colocar a sua vida nas mãos de outra pessoa. Então, focar aí nos próprios gostos e vontades, nos hobbies, trabalhar a sua fé em Deus, a sua fé na vida, a sua fé em você, confiar, se sentir capaz de realizar os próprios objetivos. Se você não sabe quem você é, quais são os seus propósitos de vida e objetivos, você não vai saber. Você vai ficar igual uma folha ao vento, sendo levada para lá e para cá, dependente do outro. Aprender a ficar sozinho, porque você nunca está sozinho, você estar com você mesmo. Estar com você mesmo, aprender a cultivar a própria companhia, a solitude. Você é 100% responsável pela sua vida. Você é a única pessoa que pode se fazer feliz. Se você não se faz feliz, o outro, ele não vai fazer. Ele não tem essa responsabilidade, ele nem vai conseguir, porque você vai estar sempre insatisfeito e cobrando do outro aquilo que você não se dá. Você vai cobrar tudo do outro e o outro não vai aguentar. E ele não vai conseguir ficar com você, a não ser que ele seja um mau caráter. Aí sim, se ele for uma pessoa sem caráter, ele vai te usar, vai te manipular. Ele pode ser que você arrume aí um golpista, uma pessoa que vá te roubar, porque você está ali à mercê, você está vulnerável. Agora, se a pessoa tiver caráter, e ela não vai aguentar ficar com você, ela vai ficar sufocada, ela vai se sentir frustrada, porque ela nunca vai ser boa o suficiente, porque você vai estar sempre cobrando mais do que ela pode dar, e você não vai ter nada para dar. Você vai como um jarro vazio, você não tem nada dentro, você não vai dar nada. Você só vai exigir, exigir e exigir. Mas é aquilo, todos nós temos estamos assim passíveis de ter momentos de carência afetiva na vida, isso faz parte. Então, quando a gente perceber que está se sentindo carente, sozinho, né, ali sentiu que teve uma rejeição, foi rejeitado, vá trabalhar isso, já ter ali essa percepção, entender de onde vem a origem. Se você já faz uma terapia, trabalhe com o seu terapeuta a origem disso. Vá buscar por você, vá tentar ficar com você mesmo, tirar esse momento, a importância de se terminar um relacionamento e de se dar um tempo, tentar tirar os ensinamentos daquela relação, dos prós e contras, tudo é um ensinamento. Se autorresponsabilizar, parar de culpar os outros, sair da cadeira da vítima, da posição de vítima.
traz muita clareza mental. Isso é maturidade emocional, é inteligência emocional, porque a carência afetiva nos torna pessoas imaturas, infantis, que está sempre buscando no outro aquilo que não consegue se dar. É cansativo. Evite os julgamentos severos, a autocrítica punitiva. Aceite que errar é humano. Trate-se com amor, compaixão. Seja gentil consigo mesmo. Entenda as suas necessidades, desejos e sentimentos. Focar em si, no que eu posso melhorar, no que eu tenho de bom, as minhas qualidades. Isso é se amar. É se sentir capaz de realizar as próprias ações, aquilo que precisa ser feito, se sentir capaz e não ficar dependendo do outro para resolver os seus problemas. Assim como você criou aquele problema, você também tem a capacidade de criar a solução. Praticar o autocuidado, cuidar de si mesmo, da sua saúde física e mental, emocional e espiritual. Esse hábito gera a mensagem de que você está se valorizando e está se respeitando. Praticar esportes é importante, ou qualquer atividade física, busque aquela que você sinta que te traga prazer, que você vai conseguir fazer. E de repente se desafie a praticar outras que às vezes você acha que não gosta, mas ali você descobre uma atividade que você nem imaginava que poderia ser capaz de fazer. Estar em movimento faz com que a gente sinta bem-estar, vai produzir hormônios do bem-estar, você vai estar em contato às vezes com outras pessoas, isso vai te ajudar, vai trazer essa independência, essa autonomia. E é acreditar em si mesmo, trabalhar sempre a autoestima. A autoestima, ela alta, ela é saudável, ela baixa, ela nos destrói e acaba com várias oportunidades que a gente poderia ter. E para finalizar aqui esse vídeo, como eu disse, o caminho é longo, é um processo, é uma jornada e cabe a nós mesmos darmos essa oportunidade de mudança e buscar a melhor saída, a buscar a se ajudar dentro disso tudo. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. O William Sanches, ele fala muito isso. Se você se abandonar ali no meio do caminho, ninguém vem te buscar, a não ser Deus que vai estar ali com você. Então, ter essa fé em Deus é ter a fé em nós mesmos e buscar da maneira que você quiser essa fé espiritual. Se você sentir que é melhor a religião, busque aquela religião que traga essa paz interior e esse amor. Claro que cada um vai buscar a sua, mas eu não sugiro aqui religiões que vão, aquelas religiões que fazem trabalho contra alguém, que sacrifiquem animais. Eu não acho que isso tenha a ver com Deus. Isso tem a ver com crenças humanas que estão direcionadas para o lado errado da força. Deus é amor. Deus é vida, Ele não quer que você machuque ninguém ou nenhum outro ser vivo para que algo aconteça de bom. Se você vai prejudicar alguém, isso não é o caminho do amor. Não tem nada a ver, porque quando você tem a intenção de prejudicar alguém, você já está se prejudicando primeiro, porque existe a lei da ação e reação. Como tem aquele ditado, eu acho que era Gandhi que falava, né? Quando você pega uma brasa quente para atirar em alguém, lembre-se que você está se queimando primeiro. Então, é importante pensar sobre isso. A religião, ela tem que estar voltada para o caminho do amor, da evolução espiritual, de crescer como ser humano. Aqui, os 8 pilares que eu separei da autoestima saudável. A alta autoestima. Que primeiro, o autoconhecimento. Segundo, autoaceitação. Terceiro, autoconfiança. 4, autocuidado. 5, autovalorização. 6, autonomia, a independência, né? 7, autenticidade. A natureza de ser você mesmo. A leveza, né? A liberdade.
de ser você mesmo, é a autenticidade. E o 8, ser grato, a gratidão. Trabalhar a gratidão é muito importante. Primeiro, ser grato pela própria vida, ser grato à, à oportunidade de estarmos vivos e com isso fazer o melhor possível e ser grato a tudo que você tem, aquilo que você ainda não tem, também é uma forma de chamar. E eu quero fazer um vídeo trabalhando sobre esses 8 pilares aqui, mas eu só trouxe para poder dar uma finalizada da importância e que o autoconhecimento é uma jornada para sempre. Nós vamos aprender sempre sobre nós mesmos ao longo da nossa vida, e cada fase da vida a gente vai ter um olhar diferente porque a gente vai ter uma bagagem a mais. A maturidade emocional, ela traz esse entendimento. E para ter esse entendimento, a importância da autorresponsabilidade, sair da cadeira de vítima, parar de culpar os outros e entender que só eu posso fazer por mim, ninguém pode fazer. E isso é muito importante. E é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui, compartilhe se você achar que é importante, se alguém está precisando desse conteúdo, esteja precisando ouvir essas palavras, e se você achou que te ajudou, né, também, tá ok? Muito obrigada, até um próximo vídeo. Então, gente, eu esqueci de falar que a carência afetiva, ela cria afetos imaginários. Por isso que muitas pessoas acham que estão se relacionando com aqueles golpistas, que existe realmente, elas têm uma relação. Porque o trabalho de manipulação e a lavagem cerebral é muito forte. Por isso a importância de se ter essa autoconsciência. A carência afetiva, ela faz isso, ela deixa a gente vulnerável. Com isso, ao longo desse processo do caminho de como superar a carência afetiva, ter o discernimento ao longo do processo do acompanhamento psicológico, dentro do tratamento, das terapias que a pessoa esteja fazendo, o importante é evitar se submeter. Através da terapia, você vai começar a perceber e ter esse discernimento, esse bom senso. Então, evitar se submeter àquilo que te machuca, que você sinta que está sendo afrontado, que aquilo está te afrontando, que até existe ali um abuso, abuso psicológico, tá? Não digo nem outras formas de abusos físicos, mas abuso psicológico. Abuso físico não precisa nem falar, né? Que o primeiro tapa que você receber dentro de uma relação, tá? Homens e mulheres dentro de agressão, o ideal é você sair fora daquilo, porque não começa, começa assim e termina pior, às vezes nem estando vivo. Mas o abuso psicológico, ele é muito forte e ele mina a nossa autoestima e vai fazendo com que a gente vá ficando preso naquele relacionamento. Então, reparar, perceber, com a terapia você vai ter esse discernimento de perceber que o outro está tentando te submeter àquilo que machuca você, e machuca emocionalmente, tá? Que você se sinta ali afrontado e sendo abusado psicologicamente. Não aceitar que te diminuam, que você seja subjugado. E ter essa percepção desses afetos imaginários, que geralmente é o efeito da paixão, né? A paixão, ela é um estado de demência mental, porque a gente não se apaixona pela pessoa real, a gente se apaixona pela ideia de que a gente criou dela e que muitas vezes a gente gostaria que ela fosse daquela maneira e de repente, pela nossa ilusão e tudo ali de estar inebriado pela paixão, a gente romantiza a pessoa. A paixão, ela só se torna o amor depois através da amizade que vai sendo criada. O amor, ele é um laço de amizade verdadeira dentro dos relacionamentos afetivos, né, amorosos. Muitas vezes a pessoa começa apaixonada e ela vai aprendendo a aceitar o outro, os defeitos, entre aspas, do outro,
porque aquele defeito não é que é um defeito, mas a pessoa ela tem ali a integridade, ela é honesta, ela não traz esse relacionamento tóxico. É diferente da pessoa que está na carência afetiva, dificilmente ela vai conseguir construir laços e relacionamentos saudáveis. Ela vai atrair para a vida dela relacionamentos tóxicos. E é isso que eu acabei esquecendo de falar, mas tá, tá tudo certo agora. Então, se você gostou aí, deixa um like ou compartilha, tá bom? Muito obrigada por você que chegou até aqui e até um próximo vídeo.